Fala galera, beleza? Kleber Daúde Martins. Hoje eu vou estar falando para vocês se realmente vale a pena você abrir um CNPJ para trabalhar com a sua Router CNC. Primeiramente eu vou começar com a minha opinião, tá? Quando você abre um CNPJ, você obrigatoriamente vai pagar imposto, tá? Minha opinião sobre imposto, eu sou totalmente contra o pagamento de imposto, principalmente aqui no Brasil, tá? Porque eu acho que não existe uma paridade, não existe uma justificativa legal, na minha opinião. Legalmente é correto, né? Mas na minha concepção, a cobrança de imposto de renda, de imposto sobre alguma venda, ela é injusta, tá? Porque a gente não tem uma contrapartida, a gente paga muito imposto e a gente não tem nada de retribuição, tá? Seja para nossa empresa, seja nossa pessoa física, seja no país, é uma grande máquina, na minha opinião, é uma grande máquina de arrecadar imposto e não devolve muita coisa, tá? Por causa de muita roubalheira, muita coisa errada, né, que acontece no nosso país, né, na parte política e administrativa. Então, na minha concepção, tá? Eu acho que imposto é um roubo com a população. Mas, independente da minha opinião, vamos falar sobre como empresa, tá? Vamos ver como empresário, porque a gente tem que estar legal diante da Receita Federal se a gente quer ter uma empresa ou um negócio lucrativo e um negócio que se expanda cada vez mais. Tem alguns custos envolvidos quando você vai abrir um CNPJ, tá? Para você tem que fazer a conta, né? Uma conta bem simples, tá? Para ver se vale a pena você abrir ou não, tá? Se você fatura muito pouco, não tem por que você abrir imposto. Nenhum tipo de empresa, tá? Nem MEI, nem um CNPJ normal. Por exemplo, MEI, ME, limitada. Então é assim, se você fatura por volta, tá, de 20 a 30 mil reais por ano, eu acho que não vale a pena nenhuma você abrir CNPJ, tá? Por que, Kleber? Porque esse valor, ele não é percebido pela Receita Federal. Então, a Receita Federal, na verdade, ela tem até algumas brechas, tá? Para quem faz algum trabalho informal. Então, você pode ter alguma renda de um trabalho informal. Um exemplo, tá? Você vende você vende pipoca na escola na porta da escola de uma faculdade, você vende trufa dentro da sua faculdade, você vende bolo da internet, você vende docinho de porta em porta. Então, tem uma folga, tá? Entre o que você ganha no seu CLT e o que a Receita Federal vê você ganhando se você agrega mais valores à sua renda, tá? Então, por exemplo, você ganha R$1.000 por mês no CLT, dá R$12.000 por ano. Então, você ganha mais R$20.000 com outras coisas, vendendo outra coisa, arrumando um celular, sei lá, fazendo várias coisas. A Receita não se importa com esse valor quando ele é baixo, tá? Vamos supor aí entre 25 mil mais ou menos, tá? Então, eu acho que não vale a pena nesse caso. Você está passando de 30 mil reais por ano, eu recomendo que você abra uma MEI, tá? Os custos de você abrir uma MEI é muito baixo, tá? Muito baixo. Você abre pela internet rapidinho, você mesmo, não precisa de contabilidade, tá? É uma grande vantagem de você estar inserido na MEI, tá? MEI, para quem não sabe, é microempreendedor individual, tá? Então, você pode, quando você tem uma MEI, faturar, né, emitir de nota até 81 mil reais por ano, que dá por volta de 7, 8 mil reais por mês, né? Então, já é um valor significativo. E é claro, lembrando, tá, que quando você vai pegando um volume maior de empresa, outras empresas que vão consumir o seu serviço ou o seu produto vão exigir que você emita nota fiscal. E se você não tem uma MEI, ou se você não tem uma empresa, você não vai conseguir emitir nota fiscal, tá? Então, abrir uma MEI é o começo de você se profissionalizar mais ainda como empresa, porque você vai conseguir emitir nota fiscal. Uma MEI, muita gente não sabe disso, tá? Mas a MEI não paga imposto. Tá? Você pode faturar até 81 mil reais e você não paga absolutamente nada de imposto, tá? Diferentemente de quando você ultrapassa esses 81 mil reais. A MEI, o único custo da MEI, você vai ter que tirar certificado digital, tá? Quando você abre uma MEI, que é um token, né, para você emitir nota fiscal. E você também tem uma taxa que é tipo como se fosse pagar INSS de R$ 65 mais ou menos, tá? É o único custo que você vai ter. Esses R$ 65 é mensal, tá? Então é o único custo que você vai ter abrindo uma MEI. Agora, você está faturando mais de 81 mil reais, emite mais de 81 mil reais de nota, você obrigatoriamente vai se desenquadrar da MEI, tá? E você vai ter que montar uma empresa
de médio porte ou uma empresa de pequeno porte, microempresa, você vai ter que desenquadrar do MEI. Então você vai pagar imposto sobre tudo que você faturar. Galera, tudo que eu tô falando aqui é tudo que aconteceu comigo, tá? Não sou especialista em contabilidade, em imposto de renda, em Receita Federal, tá? São coisas que eu pesquiso, que eu tenho que fazer na minha empresa, que eu tenho que fazer na minha vida pessoal também, e são coisas que eu vou passar para vocês de quem já passou por todas as fases, tá? Como vocês sabem, eu já trabalhei muito tempo sem nenhum CNPJ, depois eu migrei para MEI, e durante um ano eu fiquei como MEI, depois eu migrei para empresa limitada, tá? Então, beleza, Kleber, mas vale a pena, não vale a pena? É assim, depende, tá? Depende de quanto você fatura, depende de quanto que é a sua margem de lucro, tá? A gente vai falar sobre valores, eu vou mostrar em valores para você o quanto que dói você pagar imposto, tá? Porque quando você começa a ter mais receita, a ter mais clientes, a ter mais vendas, você paga mais imposto ainda. O percentual de imposto ele vai subindo conforme você mais fatura. É uma coisa meio desproporcional, não dá para entender ao certo porquê que a Receita Federal faz isso, tá? Então, se você fatura pouco, você paga um percentual baixo. Se você fatura mais, você vai pagar cada vez mais um percentual maior. Hoje em dia, aqui na empresa, a gente paga em média 10% de imposto sobre a nota, né? Então, se eu venho a cada R$100 que eu vendo, eu pago R$10 de imposto. Galera, R$10 quando a gente coloca no número 10 assim, é muito pouco, tá? Só que imagine 10% de um faturamento. Se eu faturar R$100 mil, eu vou pagar R$10 mil, eu vou entregar R$10 mil só para o governo, para a Receita Federal, tá? Lembrando que quando você abre uma empresa, que não é mais, né, quando você migra da MEI para um outro CNPJ, o CNPJ geralmente continua o mesmo, você só vai migrar para outra categoria, né? Vamos supor que a gente vai virar limitada, que é a nossa empresa. Você vai ter que começar a pagar contabilidade também, tá? O valor de uma contabilidade hoje, tá, em São Paulo, ele varia de meio salário mínimo a um salário mínimo. Quer dizer, pode até ser mais, né, dependendo da sua contabilidade, mas é essa faixa geralmente. Então você vai pagar entre 500 e R$1.200, tá? 600 e R$1.200. Você vai pagar esse valor de contabilidade todos os meses, tá? Então, você vai vendo que tem muitos custos quando você vai escalando o seu negócio, tá? Só que nem sempre quando a gente fatura muito, a gente tem muito lucro. Por isso que eu falei, depende da margem que você trabalha. Vamos supor que você trabalha com uma margem de 10% só de lucro. Então, a cada R$10 a cada R$100 que você vende, você tem de lucro R$10. Se você abrir uma empresa e pagar o imposto certinho, você não vai ter lucro nenhum. Simplesmente isso, tá? Então tenha em mente, tá, que os seus custos vão aumentar quando você se tornar uma empresa com CNPJ, que imita a nota fiscal e tudo mais, tá? A não ser que você seja MEI, como eu já disse, que MEI não paga imposto. Imposto até 81 mil, né? Beleza. Facilidade de abrir, falei, né? O MEI, mano, é rapidão, acho que umas 3 horas na internet, você pesquisando como abrir no MEI, você vai ver uns vídeos e consegue abrir a sua empresa. É bem simples, tá? E claro, o imposto ele varia sempre dependendo do segmento que você está atuando, tá? Por exemplo, você trabalha com tábuas de corte, você vai se enquadrar em uma categoria específica. Agora você trabalha com comunicação visual, você fabrica letreiro, fabrica alguma outra coisa, você vai se enquadrar diferente. Você fabrica peças decorativas para decoração em geral, outra categoria. Você fabrica moldes, você vai trabalhar em outra categoria. Então, essas categorias elas mudam um pouco a alíquota do imposto de renda, do imposto sobre a nota, tá? Você tem que ficar bem atento a isso. E quando você for fazer a abertura da empresa, você vai ter um contador que com certeza vai saber a categoria certa que você vai ter que se enquadrar. Eu fiz um exemplo aqui de um produto, tá? Simulando um produto quando você não paga imposto e quando você paga imposto, para vocês verem a diferença de valor, tá? Pensa nisso, tá? Analisa isso, coloca no seu dia a dia e veja se compensa ou não, tá? Lembrando, tá? Que mesmo eu não sendo a favor do pagamento de imposto, eu recomendo que você pague, tá? Mesmo sendo contra alguma coisa, você tem que estar na legalidade, tá? Eu não quero ter uma empresa só porque eu não acho certo, eu não vou pagar imposto e que se dane e tudo fica certo. Não, tá? Porque senão eu vou ser cobrado pela Receita Federal, vou ter que pagar multa, vou ter que pagar um monte de coisa. A minha empresa não vai ser bem vista no mercado, tá? Então mesmo eu achando injusto, eu pago porque é assim que a máquina funciona, tá?
Vamos lá, o exemplo que eu falei aqui, que eu vou citar aqui, ó, é de um produto que é vendido a R$100, tá? O valor de venda tá anunciado tá a R$100. Vamos supor que desses R$100 do produto que você está vendendo, R$50 sejam de custo, tá? Você tem custo com madeira, custo com funcionário, custo com água, com energia, com luz, com máquina, com uma plataforma, se você tiver uma plataforma ou não, tá? Vamos supor que o custo seja R$50, que equivale a 50%. Então, nesse exemplo, você teria R$50 de lucro a cada venda, ou seja, 50% de lucro a cada venda. Quando você paga imposto, você vende esse produto por R$100, tá? O seu custo, ele não é mais R$50, tá? Ele é R$50 mais 10% do valor de venda, que no nosso caso é R$100. Então 10% de R$100 vai dar R$10. Então o seu custo vai para R$60. Então toda venda que você fizer, você tem um lucro de R$40. Ou seja, 40% do valor vendido. Kleber, mas então a diferença de 10%? Olhando de bate-pronto, você pode entender que a diferença você pagando imposto ou não é de 10%, mas na verdade não é. No caso anterior de não pagar imposto, você tem R$50 de lucro, que equivale a 50%, e no caso pagando imposto, você tem 40% de lucro, recebendo R$40. Só que se você comparar o lucro que você tinha antes de pagar imposto, você vai ver que a diferença é de 20%. Tá? Porque R$50 agora vai equivaler a 100%, tá? Se eu tirar 10% de R$50, só vai ser R$5, só que a diferença é de 10%, então a diferença é de 20%. Então, antes de pagar imposto, você tinha de lucro 20% a mais do que você vai ter quando você pagar imposto, tá? Então, essa conta você tem que fazer, porque se a sua margem for muito pequena, você pode não ter lucro. Literalmente isso, tá? Você pode faturar milhões e não ter lucro. Isso acontece com muitas empresas, tá? Empresa que está abaixando muito o preço, com margem muito apertada, uma empresa que quer expandir no mercado, eles fazem isso, tá? Trabalha durante um período, tá, específico e pré-determinado, sem ter lucro para que o volume cresça, e depois a empresa vai gradualmente aumentando o valor de venda, para que a própria empresa em si comece a ter um lucro real, tá? Então fique muito atento a isso. Eu sou contra, mas eu pago, tá? Você tem que ver a sua situação, tá? Na minha opinião, realmente você tem que ver se você fatura o suficiente para abrir, você tem que verificar se a sua margem te dá segurança, tá? Para você continuar tendo lucro, porque às vezes não vale a pena você mudar para o próximo nível ainda. Então é melhor às vezes você continuar vendendo menos, tá? Para que você não se enquadre em uma categoria que você seja obrigado a ter uma microempresa, a ter uma ME, tá? E você fica enquadrado ali na MEI, só que você tenha lucro, tá? Porque às vezes quando você muda essa chavinha, pode ser que você acabe ganhando menos do que você já ganha. Então, para você fazer essa mudança de uma forma bem transitória, bem contínua, o seu negócio tem que estar subindo de uma forma muito rápida, tá? Você tem que faturar tipo no mês 10, no outro 12, no outro 16, tem que estar subindo tipo bem íngreme assim, né? A subida das suas vendas, tá? Porque querendo ou não, nessa subida, quando você começar a pagar imposto, seu lucro vai dar uma diminuída, tá? Só que se o volume continuar crescendo, você volta a subir naturalmente, tá? Porque as empresas todas pagam imposto, empresas grandes pagam imposto e tem muito lucro, tá? Mas espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Manda aqui nos comentários também se você é ME, se você tem empresa, se você não tem empresa, se trabalha na ilegalidade, tá? Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto, quero saber a posição que a empresa de vocês está inserida nesse mercado, tá? É isso aí, a gente se vê na próxima, até mais!